Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o conto Peru de Natal, de Mário de Andrade. Nesse conto, o personagem Juca vai nos contar como que se dá aí a rotina familiar. A família, em alguns meses, perdeu o pai e eles estão vivenciando o momento do luto, né? Então, algumas coisas eles não fazem. Ele mesmo relata no conto que convidou a mãe para ir ao cinema e a mesma acha um escândalo estar em luto e ir ao cinema. Então vive ele, a mãe, a tia, a irmã e o irmão. Essa mãe e essa tia, juntamente com sua irmã, são consideradas pelo Juca como suas mãezinhas, porque são elas que sempre zelam por ele e fazem as vontades dele. Juca já está cansado de passar por aquele luto. Ele relata que ele gostava do pai, mas que aquele luto já está se arrastando até por uma situação de uma questão de aparências e não mais pela dor da perda desse pai. Então ele está cansado de tudo aquilo. Aí ele traz nesse conto que como que a família vivia. Era uma família que vivia bem, era uma felicidade, assim, as aparências de que tudo estava muito bem, vivia-se economicamente bem, mas os prazeres, as alegrias da vida não se tinha uma coisa bonita nessa família, uma felicidade verdadeira. Era tudo assim, mais ou menos, tudo pelas aparências. Então o pai trabalhava muito, mantinha tudo sempre muito em ordem. Uma família que vive de uma forma muito monótona, sem brigas, sem muitas alegrias, economicamente estão bem. Mas é tudo muito uma vida de aparências que eles vivem nesse conto. E aí, o Juca é considerado, tanto pela família como pelos parentes, como louco, doido, porque ele é aquela pessoa que faz o que dá na telha, é uma pessoa mais aventureira, uma pessoa que tá aquém aquela situação que eles passam. Tem a fama de louco, aquela pessoa que faz as coisas que dá na telha, e ele é até usado pelos parentes como exemplo de não ser como o Juca. Então, olha, filho, não seja como fulano, que fulano é um doido, coitado, um desvairado. Por conta dele ser assim considerado como um louco, um desvairado, um doido varrido, enfim, ele tem uma liberdade de viver uma vida diferente daquela que ele vive naquele seio familiar. Então, ele vive como ele quer. Os eventos familiares também se dão de uma forma muito sem graça, muito monótona. Então, a ceia de Natal que a família passava quando o pai estava vivo era uma coisa assim de ir à missa, assistir aquela missa de galo, vir para casa, comer nozes, comer frutas, se abraçar e dormir. Só. O peru era só comido em datas festivas, em aniversários. Aí era feito um grande evento para esse peru. Mas assim, nesse grande evento de aniversário, eles convidavam todos os parentes. A mãe, a tia e a irmã passavam dias ali que antecediam essa festa, trabalhando muito para que essa festa estivesse assim a bons olhos desses parentes, né? Então elas trabalhavam cozinhando, arrumando tudo e mal aproveitavam tudo aquilo porque elas passavam a festa sempre servindo os outros. Então o sabor desse peru, o sabor de todos os quitutes que elas faziam, elas nem tinham como comer porque elas estavam ali trabalhando e cozinhando e lavando e arrumando. No outro dia, aqueles restos que sobravam no peru, que misturava-se com arroz, é que daí elas iam provar aquele peru. Aí o Juca fala assim: ah, quer saber de uma coisa? Esse ano nós vamos comer peru no Natal. Vamos comer no peru no Natal, é isso. Aí todo mundo se olha assim e fala: bom, ele é doido mesmo, mas ao mesmo tempo que eles acham uma loucura tudo aquilo, por eles ainda estarem vivendo o luto da perda desse pai, é uma felicidade que começa a transbordar ali naquela família de fazer algo diferente. Aí a tia ainda fala: olha, mas assim, nós estamos num período de luto, não vai pegar bem convidar as pessoas e fazer uma grande festa. E Juca fala: não, não é para te chamar parentagem, coisa nenhuma. É para nós cinco. Para ele, para sua mãe, sua tia, seu irmão e sua irmã e seu irmão. Só para eles o peru. E não vai convidar ninguém, é isso. Toda a família traz uma esperança de algo diferente, ao mesmo tempo com receio de fazer algo diferente, porque eles estão vivendo o momento da morte ainda e fica mal perante a sociedade eles estarem comemorando alguma coisa. Então eles ficam naquela: bom, mas é a ideia do Juca, ele é doido mesmo, né? E a gente vai nessa ideia dele.
E aí eles compram esse peru, preparam o peru e ele faz com que todos aproveitem abundantemente daquele peru. Então os pratos que antes eram feitos com tanta modéstia e cortados com tanto cuidado e sempre pouquinho, sempre reguladinho, ele esbanja aquele peru para que todos comam muito bem e comam bastante, e se precisar passar mal de tanto comer que passem, porque eles têm que desfrutar daquele momento. Ele olha pela mãe, pela tia, pela irmã, por todos os familiares ali, para que eles desfrutem de tudo aquilo, porque a mãe mesmo nunca tinha saboreado o peru de verdade, porque sempre passava trabalhando e fazendo para os outros e comia o resto. Então aquele momento é uma felicidade gustativa, relatada no conto, que a família está passando, de saborear tudo aquilo, de estar em família, de estar vivendo uma nova era. E a mãe vendo tudo aquilo, a tia, a irmã, começam a se emocionar, a ver aqueles pratos tão fartos para que elas comecem a comer, e elas lembram do pai, né, do pai que morreu. Poxa, se seu pai estivesse aqui, começam a chorar. E aí Juca se finge de muito sentido também, porque ele não quer que o Peru perca a competição com esse pai morto. Ele quer que o Peru vença, que o Peru se torne o principal astro ali daquele momento, e não o pai, e não a morte de novo do pai que está sempre rodeando a família. Aí ele fala que, pois é, o pai trabalhou tanto, batalhou tanto por eles, nem aproveitou direito os frutos desse trabalho exacerbado, porque eles nem desfrutavam às vezes de comprar as coisas, porque era tudo muito regulado. Então esse pai, ele fala assim, o pai estaria contente por nós estarmos aqui juntos, reunidos e felizes. E aos poucos eles vão com aquele saudosismo, né? Afastando aquela imagem do pai que está ali presente à mesa com eles. Todos então saboreiam daquele prato, das suas sobremesas, da cerveja que ele também traz ali para os familiares, e todos vão então aos seus aposentos, nem sei se deitar e dormir porque estão tão cheios, ou se vão ficar com insônia, como ele fala. Pouco importa se vão ficar com insônia ou não, porque aquele momento é um grande marco na vida daquela família, em que eles vão começar a viver uma vida diferente. Então Juca se despede de sua mãe, fala que vai até uma festa com um amigo, mas na verdade ele vai encontrar a sua companheira, que é chamada de Rose ali no conto, né, que só a mãe sabe dessa companheira aí que ele tem as escondidas, os outros familiares não. E assim termina o conto, ele se despedindo da família e encontrar com a sua companheira. Esse conto traz para nós como é complicado essa questão de a gente viver as aparências e viver pelo que o outro quer, e deixar de ser feliz por isso. A família patriarcal do Juca vivia aquilo que o pai queria. Então o pai trabalhava muito, se dedicava, a família estava ali, a mulher, a tia, a irmã para servir essa família, como o papel da mulher no sistema patriarcal era, e vivia-se aquela vida modesta e sem graça, sem uma felicidade verdadeira. Tudo muito modesto, todo mundo sempre bem, sem brigas, sem conflitos, sem uma animação naquela família. Então aquele ente familiar não está mais lá, e aquela família agora começa a ter uma outra perspectiva de vida, uma outra vivência de que eles não precisam mais ficar trazendo os parentes e ficar em volta de parente, que esses parentes às vezes estavam ali só para falar mal deles, né, e não estava agregando muita coisa. Então eles começaram, com aquela perda do pai, a focar na sua família, no seu núcleo familiar, nessa felicidade, em como que nós vamos seguir adiante. O marco da morte desse familiar, que traz mudanças drásticas para toda a família, um olhar da mãe, um olhar do irmão, da tia, de todos os entes daquela família, de que aquela pessoa fazia um papel naquela família e ela não faz mais. E agora, o que nós vamos fazer a partir de então? Nós vamos continuar vivendo aquela vida que vivíamos, ou nós vamos construir uma nova história? Então o Juca, com a sua loucura, que todo mundo o trata assim como louco, traz esse sangue novo, traz essa vivência nova, esses novos ânimos e novos ares para essa família. De uma nova esperança, de mudança, de viver a vida de uma outra forma, de curtir a família de uma outra maneira. A nossa felicidade não pode ser sempre em cima do que o outro espera e de agradar ao outro.
e sim de agradar a nós, a nossa família, a quem amamos, a viver a nossa vida sem esperar que o outro que está de fora afirme, confirme, ou desaprove ou aprove o que fazemos. A gente vive muitas vezes espelhado no que o outro espera de nós e a gente esquece de viver. E é isso que aconteceu com essa família. Então ela vivia em prol de, muitas vezes, viver aquela vida modesta, fazer aqueles grandes eventos, agradar os outros, enquanto dentro não estava agradável, enquanto dentro daquela família não estava legal. Então fingia-se que tudo estava bem, que tudo estava harmonioso perante os outros, mas não estava. Então, enquanto aquele familiar que vivia entre eles poderia ter tido uma mudança enquanto vida não teve por um sistema que era daquela forma, a partir de então o sistema muda, porque tem um outro familiar masculino que pensa de uma outra maneira. Que possamos viver felicidades plenas, gustativas, amorosas, enfim, que esse conto nos traz isso, de não viver pelo que os outros querem, pelo que os outros esperam de nós, e que nós possamos ter a nossa felicidade completa conforme a gente quer e o que a gente pensa. As rupturas, as mudanças acontecem na vida da gente, não são fáceis, como nesse conto a perda de um familiar, mas trouxe o quê? Uma nova vivência, uma nova mudança de vida para essa família, uma perspectiva de sistema diferente, que era daquele sistema patriarcal, daquele sistema de que o pai fazia, agia e fazia, era daquela forma. Então agora a família tem uma nova forma de vivenciar aquele mundo que eles viviam, aquele entendimento entre eles também acaba mudando. Que a gente possa aproveitar a vida na sua plenitude, a felicidade nos momentos que vivemos e as mudanças que nos cercam, que elas sejam importantes para nos impulsionar para frente. Espero que vocês tenham gostado desse conto e até o próximo vídeo. Tchau!